Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre um agente de transformação de realidades. Eu quero ler uma passagem em Gálatas, capítulo 2, verso 20, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, o Senhor fala conosco, assim, de uma maneira muito agradável, muito amorosa, muito carinhosa, com muita graça, com muito amor, com muito cuidado, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Como diz o outro, precisa ir devagar. E muitas vezes realmente percebemos as pessoas, quando a palavra vem muito forte, as pessoas se assustam e recuam, porque elas estão cheias de enganos, cheias de fortalezas mentais que o inimigo edificou nas mentes, que quando vem a palavra, há uma grande resistência. Muitas ideias falsas também foram implantadas ao longo da sua vida, sem contar com o lado hereditário que vem de geração em geração, a dureza do coração que vem já em vista do endurecimento por causa do pecado. Assim, quando a criança nasce, logo vai sendo cada vez mais endurecido, devido ao meio que a pessoa vive, o ambiente pecaminoso. Então alimenta aquela natureza pecaminosa e fica mais e mais resistente. Mas aqui nós podemos ver essa palavra que Deus quer nos transformar em agentes que transformam realidades, transformam situações, em outras palavras, também instrumentos para Deus poder nos usar para chegar até outras pessoas e transformar a realidade daquelas pessoas. Porque essas pessoas estão destruídas, estão realmente sofrendo, padecendo, sem contar aquelas pessoas que aparentemente estão bem. Você vê, olha elas e fala um pouco com elas, aparentemente eles estão bem, mas sabemos que ninguém está bem. Porque a palavra de Deus diz isso sobre nós. Todos carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, da presença de Deus, estão afastados de Deus. E toda pessoa que está assim, está numa situação terrível, mesmo que ela esteja bem em algumas áreas. Pode até estar bem em algumas áreas de relacionamento por um motivo ou outro, ou na saúde, ou na área profissional financeira, pode ser uma pessoa abastada, mas se olharmos profundamente no interior delas, no coração delas, se ficarmos um tempo com elas, iremos perceber que é uma realidade, que há um vazio. Esse vazio traz toda sorte de problemas e dificuldades, mais cedo ou mais tarde, para aquela vida. Ela vai padecer aqui e depois no além por toda a eternidade. Mas Deus nos amou de tal maneira, diz a palavra, que deu seu único Filho, João 3,16, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então há a possibilidade de não perecer aqui, muito menos além da eternidade, não irá perecer quem crer. E esse crer deve ser acompanhado de obras. E Tiago diz, a fé sem obra ela é morta. Então ela precisa ter fé, tem que ter obras, tem que ter obediência, tem que ser praticada, tem que ser vivida. Por isso que Paulo diz, quem crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e declara com a sua boca, quer dizer, declara isso no dia a dia, confessa,
esse é salvo. Então você pode ser salvo de qualquer situação, circunstância adversa, você possa estar enfrentando, poderá enfrentar mais tarde. Você pode ser mais que vencedor, você pode ser salvo disso. E além disso, por toda a eternidade depois. Então veja bem aqui o que é importante, né? Um agente de transformação de realidade. E o apóstolo Paulo que chegou a esse estágio, porque cada um de nós tem uma responsabilidade espiritual com relação à grandeza que atribui a palavra de Deus, a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais Cristo for em sua vida, mais Ele confiará as chaves do reino. Quanto mais Cristo for em sua vida, quanto maior. Eu sempre digo, o nosso coração é do tamanho dele. Então ele precisa ser totalmente ocupado por ele. Nada deve estar ali dentro. Ser exclusivo dele. E quanto mais isso acontece, mais Deus confia as chaves do reino de Deus. E Paulo aqui, ele fala justamente isso. Veja bem, vamos retomar esse versículo. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive. Olha, esse aqui realmente confiou de uma maneira plena e completa em Jesus. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Ele diz aqui agora, Jesus é tão grande que ele tem toda a liberdade, ele que vive. Eu apenas sou a casa dele, o santuário dele, o templo dele, a morada do Altíssimo. Eu sou propriedade exclusiva dele. Ele é tudo para mim. Então, por isso que Deus confiou as chaves, né? A chave do reino dos céus, de uma maneira plena e completa para ele poder ir aos gentios, quer dizer, todos aqueles no mundo todo que não era na época do povo de Deus. Os gentios são esses. Então veja bem, hoje somos nós, toda a humanidade, com exceção do povo de Deus do passado, o povo de Israel. Né? Então veja bem aqui a importância de saber. Ele diz agora, a viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e esse mesmo se entregou por mim. Então Cristo aqui realmente era maior do que tudo. Certa vez ele fala em outra epístola dele, em Filipenses, ele diz, eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Cristo era tão grande que o resto ficava em tudo em segundo plano. Não que você precisa agora perder tudo, abandonar tudo, não é? Ele disse, eu considero tudo por perda para ganhar a Cristo, mas logicamente que ele precisava de muitas coisas. Ele está dizendo com isso que ele agora tem Cristo como primeiro, como maior, como tudo para ele. Porque ele tinha a realidade, se ele tivesse Cristo, ele teria todas as outras coisas em abundância. Por isso que Jesus diz em Mateus 6:33, ele diz, coloca o reino em primeiro lugar na tua vida e a vontade de Deus, que as demais coisas serão todas acrescentadas. E Jesus disse, ainda em abundância. Então isso é tremendo, glorioso. Por isso precisamos cooperar com o Senhor para que as fortalezas caiam por terra, o sofisma caia por terra, porque o inimigo ele tem edificado fortalezas que bloqueiam a verdade de Deus. Essas ideias falsas implantadas precisam ser arrancadas do nosso interior para dar lugar para o Cristo, porque esse lugar foi feito exclusivamente para Ele. Então você terá total liberdade, estará livre e capacitado, ungido, com poder, com autoridade, para usar as chaves do reino dos céus com ousadia, com coragem,
com intrepidez e cooperar na edificação da igreja, do corpo de Cristo, desse maior projeto fantástico desse universo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Que Deus quer, através de ti, chegar a muitas pessoas que Ele também está chamando, escolhendo para participar nesse tempo, nesse projeto fantástico, maravilhoso. Esse ser agente de transformação de realidade, de circunstâncias, situações adversas, de trevas serem dissipadas, de ligar no céu e ligar na terra, a vontade de Deus vir para essa terra, para muitos corações, o reino de Deus, a vontade de Deus ser implantada e desligar totalmente toda a ação das trevas, dissipar as trevas, para que o reino de Deus venha a ser uma realidade, reino de paz, de glória, de luz. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, mais uma vez, pela Tua palavra, Senhor. Vem, querido Espírito Santo, agora, vem processar, vem metabolizar essas palavras, que ela não venha apenas ficar a nível de conhecimento, Senhor, mas que venha se tornar realidade, venha se tornar o conteúdo dos corações, para que isso seja tudo para cada um, Senhor, para que eles possam experimentar tudo do mais maravilhoso que Tu tens, para aqueles que dão lugar para o Cristo maravilhoso, que consideram e têm Cristo como tudo na sua vida, como o apóstolo Paulo diz, considerava tudo como refúgio, tudo como perda, para ganhar a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente e um dia ricamente abençoado. Shalom, shalom. Um abraço a todos.